Fontes de energia, agora dessa vez a classificação das não renováveis, e essas é aquelas que têm quantidade limitada no nosso planeta. Nós exploramos, mas não repomos como nós fazemos nas fontes renováveis. Vamos dar uma olhada nelas então. Fontes não renováveis. Vamos ver os combustíveis fósseis, basicamente os três principais: petróleo, carvão, gás natural. Vem comigo. Galera, o petróleo, ele vem, uma palavra que vem do latim petrus, né? Que é igual a pedra, e oleum, que é igual a óleo, portanto, ele forma a palavra óleo de pedra, né? Petróleo. É uma mistura de substâncias oleosas, inflamáveis, que geralmente é menos densa do que a água. Também é uma combinação complexa do que a gente chama de hidrocarbonetos, né? E o que são isso? Os hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. E eles são constituídos, e aí, a partir daí, eles constituem um esqueleto de carbono no qual os átomos de hidrogênio se ligam. O petróleo, pessoal, ele é encontrado em zonas de bacias sedimentares em camadas muito abaixo da superfície, geralmente nas regiões oceânicas. Entretanto, você pode encontrar, e assim como o homem já encontrou, ele aflorado à terra em poços de betume e de piche, né? Mas, normalmente, as bacias oceânicas constituem grandes reservatórios de petróleo. O petróleo ele já é utilizado há mais de 4.000 anos antes de Cristo pelos povos da Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Judéia, China, e eles utilizam, a gente utilizavam para pavimentação de estradas, já naquele tempo já havia asfalto, calafetação de grandes construções, aquecimento, iluminação de casas, lubrificantes e até laxativo, né? As pessoas às vezes tomavam como remédio, como laxante. Os chineses, então, já têm postos de sítios arqueológicos que mostram que os chineses perfuravam postos usando hastes de bambu, né? Já em 347 a.C. Atualmente, as maiores reservas petrolíferas do mundo, cerca de 60% delas, estão no Oriente Médio, que é uma região lá localizada lá no continente asiático, bem próximo à Europa, já no norte da África, e por isso é palco de vários desentendimentos geopolíticos que ocorrem ainda hoje nessa região. Vamos destacar aqui que, por exemplo, a Arábia Saudita, né, num gráfico de 2011, tem lá ou produz 264,6 bilhões de barris. Essa é a reserva que a Arábia Saudita tem. Aqui nós vamos ver que em seguida vem a Venezuela como sendo uma das maiores, a segunda maior reserva de petróleo dentre os 15 maiores do mundo. O Canadá, né, que também tem uma reserva muito grande de petróleo. O Brasil, ele está na 13ª posição com uma reserva de 25,21 bilhões de reservas de petróleo contra 19,1 dos Estados Unidos, né? Então, depois o processo de destilação, falando de um ponto de vista mais químico, né? O processo de destilação do petróleo, né? Ele utiliza-se de calor para separar os diferentes produtos a qual a gente utiliza. E a gente chama isso hoje de torre de destilação, né? Ou torre de fracionamento. Tanto faz. O calor ele vai partir de uma fornalha aqui, né? Então é aquecido aqui.
Aí entra-se com entra-se aqui com o petróleo cru, né? E aí ele começa a separar em vários componentes. Agora, isso acontece por quê? Porque os compostos que residem no petróleo cru têm diferentes pontos de evolução. Por exemplo, a gasolina, todo mundo conhece, está acostumado com isso, ela entra no estado de ebulição a 120 graus centígrados, ou seja, ela começa a evaporar isso a partir dessa temperatura gerada aqui na formalha. E aí ela começa a evaporar. Como ela vai evaporando, ela se separa com mais facilidade do resto dos outros componentes, e esses outros componentes eles têm um ponto de ebulição mais elevado, chegando até 600 graus, e quanto mais elevado o grau de evolução, mais a molécula fica aqui no fundo, né? Então, por exemplo, aqui no final fica o resíduo de alcatrão, né? A 600 graus, que vai gerar quem? Vai gerar o asfalto, né? O que a gente chama de alcatrão vai gerar o asfalto. Tá certo? Depois a gente tem aqui um composto C20 a C70 que ele vai gerar combustível para barcos e indústrias. Depois, um pouquinho mais acima, né, óleo lubrificante, e a 270 graus mais ou menos, né, a gente começa a ter o que a gente chama de óleo diesel. Em 170 graus centígrados, a gente já tem combustível para avião. 120 graus centígrados, nós temos o ponto de ebulição, e aqui nós temos a gasolina, né? Aqui sai a gasolina para os veículos, depois sai a nafta para fazer produtos químicos, e aí depois os gases de efeito gás, que é o GLP, é o gás de efeito de petróleo, tá bom? Então é assim que funciona aí a torre de destilação ou torre de fracionamento numa torre de petróleo. De poluição decorrentes dessa fonte. Por exemplo, nós vamos ter poluição da água, né? O petróleo, né, na sua utilização e os seus subprodutos podem poluir a água, seja com derramamento de óleo, né, seja por risco de incêndio, destruição de praias e etc. Que é o que a gente mais vê noticiado, né, como grandes navios petroleiros descarregando no mar ou deixando, seja por acidente ou criminoso, tanto faz. O fato é que a fauna e a flora local ela é prejudicada em larguíssima escala, né? E o que provoca aí uma sanha por controle mais rigoroso desses resíduos com risco de vazamento, né? Uma outra questão que acontece é a poluição atmosférica, né? Os automóveis, as máquinas, as indústrias que usam motores movidos a subprodutos de petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, etc., provoca o excesso de emissão de poluentes do tipo CO2, que a gente chama o gás carbônico, né? Isso pode causar problemas respiratórios na população, provoca o aparecimento de chuva ácida e o agravamento do que nós chamamos de aquecimento global, que nós vamos conversar mais tarde sobre isso. Tá? As soluções que se tem são mundialmente discutidas, né, com posicionamentos políticos bastante incisivos com relação a essa situação, dado ao impacto econômico financeiro mundial que tem a ver, inclusive, com a sua vida, tem a ver com o seu dia a dia também. Padrinho, madrinha, tem uma perguntinha para você. Como que o plástico é produzido a partir do petróleo? Dá uma pesquisada aí, manda pra gente lá no formulário lá, valeu? Entendeu? Plástico, o pessoal fala que plástico é derivado de petróleo, beleza? Então, como o plástico é produzido a partir do petróleo? Responde lá pra gente lá, a gente vai analisar depois a sua resposta. Tá, vamos lá. Gás natural. O gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos, que você já sabe o que é, e eles permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, e é essencialmente composta por hidrocarbonetos da classe dos metanos, CH4, com teores de acima de 70%, e em seguida pelos etanos, C2H6, em menores proporções, e o propano,
que é C3H8, né? Então, basicamente a gente vai achar gás natural no mercado com esses três compostos aí. O gás natural é encontrado em formações rochosas subterrâneas ou também em reservatórios de hidrocarbonetos em camadas de carvão através de jazidas de petróleo ou associadas a depósitos petrolíferos ou não. Pode aparecer só ele com petróleo, ou ele sem petróleo, ou ele com carvão, ou ele sem carvão. A maior parte do gás natural foi formado pelo tempo por dois mecanismos. O que a gente chamou de gás biogênico. O gás biogênico é formado a partir de micro-organismos metanogênicos, né, em pântanos ou aterros sanitários. Então, tem aterros sanitários, às vezes você vê alguns canos saindo do aterro e esses canos estão dispersando gás metano, que por vezes são colhidos e utilizados como combustível. E o gás termogênico, né? O gás termogênico é formado de material orgânico que é soterrado em grandes profundidades, com grande pressão atmosfera, como nas reservas petrolíferas e reservas de carvão. O carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha considerada sedimentar, combustível encontrado em minas que podem ser subterrâneas ou em céu aberto. É composto basicamente de enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, havendo outros elementos, mas esses são os que se encontram em maior abundância. O carvão mineral é muito usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e é matéria-prima para a fabricação de aços nas siderurgias. Os grandes produtores mundiais desse recurso são a China, o maior produtor mundial, Estados Unidos, Cazaquistão, Rússia, Polônia, Índia, Alemanha, Austrália e África do Sul. O carvão mineral utilizado, sobretudo aquele que é utilizado nas usinas termoelétricas, é produto de transformações químicas que foram processadas a partir de grandes florestas que foram soterrados em antigos períodos da história geológica da Terra, particularmente no que se chama de Era Paleozoica, né, no período Carbonífero. É encontrado em bacias sedimentares e quanto mais antigo é o carvão, maior a concentração de carbono, portanto, bem maior o seu poder energético. Os carvões podem ser encontrados em formação ou em fase da sua formação. A primeira fase de carvão é chamada de turfa, quando a gente encontra de até 55% de carbono. A segunda fase é a lignita, entre 60 e 75, a hulha, né, e o santo grau, né, que é o antracito, 95% de concentração de carbono. Mas o mais encontrado no mundo todo é a hulha, né, que ela já possui cerca de uma média de 80% de concentração de carbono. O carvão mineral também pode ser um poluidor, né? Na questão da poluição atmosférica, ele tem uma relação de liberação de gases que pode aumentar o efeito estufa e pode interferir também no microclima na medida em que você lança o que a gente chama de partículas sólidas ou aerossóis. Já a poluição da água e do solo, você vai encontrar a presença de pirita, né, que sai junto com o carvão e transforma-se no que a gente chama de ácido sulfúrico, extremamente perigoso. Então, as possíveis soluções levam em torno das soluções para a lavagem do carvão, técnicas de remoção de dióxido de enxofre, bem como técnicas de tratamento de água e isolamento do material tóxico no caso da poluição de água e poluição de solo. Energia nuclear. Energia nuclear é energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, um processo de transformações de núcleos atômicos, né? Alguns isótopos de certos elementos, eles vão apresentar a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através dessas reações nucleares, emitindo energia durante esse processo.
Átomo, só para lembrar, pessoal, um átomo é um composto por um núcleo e pelos elétrons que o ocupam. Então ele tem um núcleo dentro dele, tem os elétrons na região que está ao redor do núcleo. E eles são muito leves, né? E tem carga elétrica negativa. Dentro do núcleo há dois tipos de partículas. Essas partículas nós chamamos de prótons e nêutrons. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons, né? Num átomo que a gente considera eletronicamente neutro. Mas sua carga é positiva. Os nêutrons variam em número, sendo mais numeroso quanto mais pesado for o átomo. E eles são eletricamente neutros. No urânio, então um átomo de urânio presente na natureza, são encontrados alguns que têm em seu núcleo 92 prótons e 143 nêutrons. Somando-se os dois, nós teremos 235. Átomos com 92 prótons e 142 nêutrons, que vai somar 234, e outros ainda, com 92 prótons e 146 nêutrons, somando aí 238, né, que são encontrados dentro dessa classificação. Mas assim, como o número de prótons e elétrons é sempre igual a 92, 92 igual a 92, pode-se dizer que estes são quimicamente iguais. Então, eles são chamados de isótopo do mesmo elemento. Entendeu? O choque de um nêutron livre como um isótopo de 235U, né, como o isótopo 235U do urânio, causa a divisão do núcleo, né, em duas partes, né, e vai ocasionar uma liberação muito alta de energia. E esse fenômeno que você está vendo aqui embaixo, nós chamamos de fissão nuclear. Usina nuclear é uma instalação empregada para produzir eletricidade a partir da energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radiativos, né? Esses, através de uma reação nuclear, como nós vimos anteriormente, produzem calor. E a maioria das centrais nucleares usam esse calor para gerar vapor, que é usado para girar a turbina e produzir energia elétrica. A energia elétrica gerada por uma fonte nuclear ou uma usina nuclear é obtida a partir do calor das reações dos átomos de urânio, né? Que é bastante reativo e libera muito calor quando são quebrados. A queima do combustível produz o calor, esse calor vai ferver a água de uma caldeira, transformando-a em vapor. O vapor, portanto, vai movimentar a turbina, que dá a partida a um gerador elétrico que produz eletricidade. Nos reatores, nas reações acontecem de maneira controlada, enquanto que nas bombas atômicas a reação em cadeia processa-se integralmente em um tempo muito curto. E isso vai liberar a energia de uma forma bastante explosiva. E toda a energia armazenada no material fissionário de urânio ou de plutônio é liberada. Só para você ter uma ideia aqui nós temos o resfriador de água, aqui, né, um sistema de resfriamento de água. Aqui nós temos uma energia que vai mandar essa água para essa cápsula aqui dentro. Por dentro dessa cápsula ela passa por dentro das hastes
que estão reagindo com o urânio aqui dentro de um sistema pressurizado, tá certo? E aí, ao aquecer essa água que entra aqui, ele vai gerar muito vapor. Esse vapor vai girar as turbinas vão girar os dínamos e os dínamos vão gerar energia elétrica, tá bom? É assim que funciona. A poluição que pode vir desta fonte de energia, né, de energia nuclear, pode ser de poluição atmosférica e poluição de água e solo. Ela vai ocorrer em forma de vazamento, né? Normalmente não há geração de resíduos senão vapor d'água. Então, quando você olha uma usina hidrelétrica, a foto de uma usina hidrelétrica, geralmente você vai ver uma coluna muito grande de vapor saindo para a atmosfera, né? Mas se os resíduos da caldeira de urânio saírem, ganharem, ou como aconteceu em Chernobyl, 86, se não me engano, até hoje é proibido a entrada de pessoas lá. Então você faz os cálculos de 86 para cá, né? Exatamente porque houve uma explosão lá nas caldeiras delas, né? E aí houve vazamento e essas áreas foram isoladas contra a rádio, para que você não tenha, para que o humano ou os seres humanos, animais, não tivessem contato com o elemento os elementos radioativos. E qual a vantagem de se usar usinas nucleares? Se elas oferecem tanto risco assim, né? Risco de explosão, se as pessoas falam, risco de poder se construir armas a partir do elemento atômico urânio, que eu posso construir armas a partir desse elemento atômico urânio, é uma outra discussão. Qual a vantagem de se usar usinas nucleares, então? Nós vamos deixar essa pergunta para você. Olha só, falamos tudo de combustíveis, de combustão, combustíveis 1, combustíveis 2, 3, 4, para você ver aí. Essa é a última questão que a gente tem dessa série e espero que a gente tenha dito tudo. Eu sempre digo que a arte de aborrecer é dizer tudo. Voltaire. Mas eu vejo vocês daqui a pouco com outros temas para a gente poder ainda entender como é que funciona essas coisas que são necessárias, até porque mesmo que você não vá usar no seu dia a dia para compreender o mundo que você vive, uma hora ou outra isso vai cair no Enem. Dica aí. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.